Mais uma vez sejam bem-vindos à nossa live semanal pela Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Muito bem-vindos mesmo, e vamos nesse momento mentalizar a imagem de Jesus Cristo, o nosso meigo e doce Rabi da Galileia, nosso mentor, guia espiritual, único modelo e guia espiritual. Amigo Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, nesse momento, pedimos a vossa presença entre nós, em todos os lares que estão nos assistindo nesse momento, e aqueles que assistirão mais tarde, e melhor dizendo, em todos os lares deste universo, que o Senhor se faça presente. Abençoe-nos, Jesus Cristo, dai-nos uma palestra suave, que o verbo saia suave, para que todos nós tenhamos o conhecimento, a percepção da Tua Palavra através do Evangelho. Em vosso nome, Jesus Cristo, damos por iniciada a nossa live da noite de hoje. Bem, meus amigos, hoje o nosso tema é famílias. Vamos ao nosso breve conto. Havia uma família com 4 pessoas. O casal, que são os pais, Jacó e Luciana, e seus 2 filhos, crianças, Ricardo e Júlio. Esses 2 irmãozinhos brincavam em frente de casa, brincavam de bola em frente de casa, e jogando a bola de gude, brincando de bola de gude. Nisso, Júlio, o menino mais novo, disse para o seu irmão Ricardo. Ele se levantou, jogou a bolinha de gude e foi até o seu irmão Ricardo e disse: meu querido irmão, eu vou lhe dizer uma coisa que eu tenho que lhe dizer, eu te amo muito. Eu não quero ficar longe de você. Isso Júlio, mais novo. Aí Ricardo disse: vai para lá, rapaz, deixa de besteira. Vai para lá, vamos continuar o jogo. Tem esse negócio de besteira. Julinho, continuou o jogo. Aí assim que eles acabaram de jogar, entraram em casa, adentraram em casa, e o pai deles passou com um semblante bem triste, raivoso. Com certeza não tinha feito bom negócio naquele dia. E Julinho chegou: pai, o que é? Eu te amo e não quero nunca me afastar do Senhor. Ela, Julinho, dessas besteiras, olha, eu tive um dia muito ruim e eu não quero escutar essas besteiras. Aí entrou. A mãe notou que Julinho estava triste e todos sentaram-se à mesa para fazer a refeição. Comendo, o pai, Jacó, com a mesma afeição, rude, o Ricardo comendo normalmente, e a mãe, Julinho, estava comendo com uma carinha de choro. Aí foi quando Julinho quer dizer: pai, eu queria dizer, olha, não venha com essa conversa, com essas besteiras, coma, porque simplesmente eu não quero saber que eu tive um dia ruim. Vai todo mundo para a cama. E nisso, Julinho e Luciano foram para o quarto deles. Aí Julinho disse: Luciano, o que é? Você já vem com aquela conversa de novo? Que enjoo, me deixe dormir.
Tá certo. Aí nisso, os pais, que é Luciana e Jacó, foram deitar e antes, melhor dizendo, antes de Luciana, a mãe deles, antes de deitar, foi ver os dois, o Ricardo e o Julinho. E ela disse, Julinho, o que é que você tem? E os olhos de Julinho estavam cheios d'água. Mãe, eu estou triste. Ela disse, não fique triste não, o que é que você tem? Ela disse, mãe, eu te amo muito e não quero ficar nunca longe da senhora. Ela deu um abraço nele e disse, não se preocupe não, meu filho. Nós todos te amamos e nós nunca vamos nos separar. Ele se tornou mais sereno e deitou. Aí a mãe, Luciana, voltou para o quarto e disse a Jacó, Julinho está tão diferente. Ele disse, nada, isso é coisa dele mesmo, e hoje eu não quero conversa, não teve um dia bom, vamos dormir. Julinho, repentinamente, o pai viu Julinho bater a porta e disse, pai, isso o que é? O que é que você quer? É porque eu não estou me sentindo muito bem e queria dar um abraço no senhor. Disse, vá dormir que vai passar, vá dormir. Ele está certo, pai. E Luciana, sua mãe, já estava dormindo. E foram todos os quatro dormirem, né? Todos dormiram. Amanheceu o dia e Julinho não desceu. A mãe perguntou, Luciano, cadê seu irmão? Tá lá, mãe, não desceu ainda não. E o pai, vamos logo, vocês estão atrasados. E aí o pai subiu, eu vou puxar, que eu vou chamar aquele menino. Com esses pensamentos dele, dessas coisas de frescura. Aí chegou, descobriu um pouquinho o Julinho, né, que estava coberto, e puxou pelo braço dele, levanta menino, está na hora de ir para a escola. E puxou tão forte que ele notou que Julinho não se mexeu. Aí ele olhou para Julinho, estava com os olhos fechados, topou e sentiu que Julinho estava gelado. E ele percebeu que algo estranho havia acontecido. Ele gritou, Luciana, Ricardinho, venham aqui. E a mãe chegou, quando topou no menino, percebeu que o menino tinha desencarnado. O Julinho havia desencarnado. A mãe chorou tanto que quase que não conseguia nem respirar de tanto chorar. Todos ficaram comovidos, o irmão, né, o Luciano, o pai, Jacó, ficaram também com a consciência um pouquinho doendo, e foi quando o pai observou que havia um bilhetinho na mão esquerda de Julinho e conseguiu pegar. Aí ele leu, Julinho escreveu, minha amada família, antes de ontem, eu sonhei nitidamente alguém me dizendo que nós não íamos mais continuar juntos, que eu ia partir. E eu disse para essa pessoa no meu sonho que eu jamais partiria porque eu amo demais a minha família. Mas eu deixo um recado, pai, trabalhe menos, olhe mais para seus filhos, sua família, dê mais atenção. Luciano, seja menos grosseiro. Então, quando alguém for lhe abraçar, abrace também. E mãe, ó mãezinha querida, a senhora é a melhor mãe do mundo. Todos choraram, cada um com seu choro diferente. Resumindo, meus irmãos, há vários tipos de famílias. Foi por isso que o tema da live de hoje eu não coloquei no singular família. Nós colocamos famílias. Então, acho que a gente aprenda com esse pequeno gesto de Julinho, esse conto, né, em que o menino queria só uma atenção e o pai pensava que ele estava querendo só chamar atenção para ele. Mas ele tinha essa necessidade de dizer que os amava, que não queria nunca se afastar deles. Então, que nós façamos isso, né, que nós possamos fazer isso. No livro da Esperança, que é o nome do livro, de Francisco Cândido Xavier,
Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu sempre falo, é a obra básica, né, o Evangelho, e estudamos também este livro, o Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier. E ele coloca aqui entre aspas, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fecha aspas. Abre aspas. Há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços materiais, que são os laços sanguíneos, e as famílias pelos laços espirituais. Fecha aspas. Né? Então são os familiares, famílias, são os familiares. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que há dois tipos de familiares, há dois tipos de famílias. A família pelo laço de sangue e a família pelos laços espirituais. A família pelo laço de sangue é quando justamente elas são ligadas em uma encarnação sem uma sintonia em comum. E a gente começa a perceber, quando nós vamos ficando mais maduros, estudando a doutrina espírita, que quando os laços eles são simplesmente materiais, quando os familiares fazem parte da família material, consanguínea, só consanguínea, os próprios laços fraternos, eles se dissolvem nessa mesma encarnação. E assim que se desencarnam, como não tem um vínculo de amor, né, um vínculo de cuidado que não se criou ali, se separam, não digo por definitivamente, mas a união, o amor em si, ele já não é tão perfeito, entre aspas, aqui enquanto encarnados. E quando desencarnados, não há a mesma afeição, então praticamente vai procurar aqueles que são seus afins. Já o segundo tipo de familiares, que é a família pelos laços espirituais, são aqueles familiares que reencarnaram numa mesma família pelo laço do amor, que já se conheciam, já não deviam nada um ao outro, que pediram para virem como pai, filho, mãe, esposa, certo? Para que se reforçasse, para que apertasse mais os laços espirituais. E aí, quando há o desencarne, essa família ela continua. Os bons espíritos familiares continuam a nos orientar, os nossos pais, nossos irmãos, os nossos filhos, certo? Eles continuam a nos orientar. Porque somos uma família, somos familiares pelos laços espirituais. Jesus Cristo, como ele nunca perdeu uma oportunidade de ensinar, quando ele estava conversando com um grupo de pessoas e vieram a ele e disseram: mestre, tua mãe te aguarda, tua mãe está aí. Foi que Jesus Cristo disse: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus pais, quem são meus irmãos. Jesus Cristo ele quis passar a mensagem que em momento algum Jesus se desfizera de Maria, em hipótese alguma, certo? Em momento algum, ao contrário. Ele quis passar a mensagem para todos que os familiares são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai maior. Então todos nós somos irmãos. Eis a questão dos laços consanguíneos que nós estamos falando aqui hoje. Muitas das vezes nós nos sentimos mais parentes daqueles que estão distantes do que aqueles que estão dentro de casa. E foi isso que o Cristo quis dizer: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos. Que todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai são meus irmãos. Agora vamos tomar outra linha de pensamento,
porque parentela é instituto primário de caridade, né? Parentela é instituto primário de qualidade. Então, fora do lar, fora de dentro de casa, é possível o sossego da consciência. Vamos pensar nisso aí. É possível, fora da nossa casa, do nosso apartamento, do nosso convívio, é possível o sossego da nossa consciência, distribuindo as sobras de dinheiro ou do tempo com algumas pessoas com mérito de quem sabe entesourar beneficência. Né? Fora de casa é fácil, a gente tira o dinheiro, dá um a alguém, empresta o dinheiro a alguém, a gente vai, paga a comida para alguém, né? Vai fazer a beneficência. Nada difícil de suportar o agressor desconhecido. Não é tão difícil a gente suportar o agressor desconhecido, porque raramente vamos conseguir revê-lo, esse agressor. Então, fora de casa, é possível esse sossego da consciência. Vocês estão compreendendo? Porque as pessoas que nos exortarem, ou as pessoas que nos xingarem, vamos dizer assim, que nos provocarem, a gente vai ter um momento de sossego, dizer deixa para lá, porque a probabilidade de reencontrar essas pessoas é difícil, certo? Porque as pessoas estão fora do lar. Então, com isso, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo e das outras obras, todos eles vão nos chamar a atenção de que o nosso maior compromisso são com as famílias, os familiares dentro do mesmo teto. Nós que moramos dentro do mesmo teto. Nisso nós comparamos, vejamos bem, uns alunos, umas crianças que estão dentro de uma sala de aula, dentro de 4 paredes. O professor vai estar ministrando o tema, né, o conteúdo para aquelas crianças. Elas estão presas dentro de 4 paredes. Nisso, algumas, no final do ano, serão promovidas para o ano seguinte, outras serão retidas no mesmo ano. Eu pego essa comparação para a nossa vida real, certo? Para a nossa vida real. Então, os nossos familiares é como a nossa sala de aula. Nós estamos juntos para nos ajudarmos e aprendermos com o êxito e também com as falhas do outro. Lá fora, não é nenhum sacrifício amparar um doente. Não, eu cuido dele, né, eu vou comprar o remédio para ele, né, a pessoa fica largada na rua, então fica muito fácil para a nossa consciência, a quem nós não vinculamos em compromisso nenhum, nós não temos o compromisso, né? Nós vamos com o coração cheio de benevolência mesmo, não estou dizendo que nós não vamos, entregamos um mingau, entregamos um pão, compramos um remédio, podemos até aplicar, entre aspas, né, aplicar uma pomada, você vai entregar a alguém, mas nós não temos o compromisso contínuo com estas pessoas. Essas pessoas não moram debaixo do nosso teto, não são os nossos familiares. Aí quando chega a vez dos nossos familiares, ficamos impacientes, nós adoecemos, né? Nós inventamos até inconscientemente ações para não ficarmos com a pessoa da nossa casa, da nossa família que está precisando de uma ajuda. A gente sempre vai ter uma desculpa para não ficar. Quando eu digo a gente sempre, eu estou falando aqui de uma grande maioria, pelos estudos que nós fizemos.
que também nós estudamos outras obras, como o livro Abrigo, de Emmanuel, né? Então, isso acontece demais, gente. Então, a nossa obrigação com os familiares é com os nossos familiares a primeira obrigação, porque é com eles, são com eles que nós vamos crescer, vamos ajudar, certo? É com a brutalidade de um que nós vamos aprender a ser educado, e é com a nossa educação que o bruto vai aprender. Embora, se ele não aprender, o importante é que fizemos a nossa parte com os nossos familiares, certo? Fizemos a nossa parte. Então, o reduto doméstico, por trás das paredes, que se isola do aplauso do público, o nosso reduto doméstico, a nossa casa, por trás das paredes, que se isolam, né, do aplauso do público, do aplauso das pessoas que estão vendo nós ajudando ao próximo, é que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou proveito dos bons conselhos que ministramos. Não é verdade? Lá fora, somos perfeitos em aconselharmos. Em que eu estou sentindo que você está tão triste, quer conversar? Vamos conversar. Mas quando chega em casa, nós não queremos conversar, nós não queremos aconselhar, estamos cansados, exaustos, né? Então, aí é que a providência divina, aí é que Deus, aí é que é Jesus, os nossos mentores espirituais, né, os amigos de luz, eles vão estar nos observando para ver se nós vamos passar, se nós seremos promovidos de ano. Lembremos que é como nós estivéssemos, mais uma vez falando, é como se nós estivéssemos numa sala de aula. Então, qual o proveito que nós estamos tirando disso? Nós estamos aprendendo, mas Eduardo, é difícil. E quem diz que não é difícil? Quem diz que não é difícil? O dom da reencarnação, essa providência divina da reencarnação é para o reencontro. É para que nós nos esforcemos, para que nós nos amadurecemos mais rápido. É uma oportunidade que Jesus Cristo nos dá para nos aperfeiçoarmos espiritualmente, para pagarmos a nossa dívida com o próximo, como também para os missionários. Também nós não só temos provas, apesar da Terra ainda está no processo de movimento, mas ainda é um planeta de prova e expiação, está no processo de movimento para a transição, não é isso? Então nós temos também, pedimos para reencarnar naquela família pela afinidade, para ajudarmos aquele pai, aquela mãe, aquele filho, para criarmos um vínculo maior. Em muitas famílias, o que diz a espiritualidade em vários livros, em muitas famílias, hoje em dia, os laços eles são muito maiores, os laços espirituais, do que os puros consanguíneos. Graças a Deus, são espíritos simpáticos, que pediram a oportunidade de desenvolverem mais, se desenvolverem mais, de criarem mais um afeto maior, e daí expandirem para as famílias, né? Se expandirem para as famílias, para amar o próximo como a ti mesmo, como nos é pedido, né? Que amemos uns aos outros, e que façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. No livro aqui, permito-me ler um pouquinho, no livro, como eu falei, livro da esperança, diz o seguinte: nós que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais,
mas também apoio, compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram a felicidade. Então o que Chico Xavier passou aqui? Que como nós ajudamos aos outros de fora da família, nós temos a obrigação, gente, principalmente nesse momento em que nós estamos passando pela essa pandemia da Covid-19, infelizmente é uma consequência ao desemprego, não é? Porque há vidas em meio. Então aqueles familiares que têm uma condição melhorzinha têm que ajudar os outros familiares dentro da sua família. Quem naquele momento perdeu o emprego, ou que teve sua carga horária reduzida, consequentemente o salário foi reduzido. Então nós temos essa obrigação. E se nós não tivermos materialmente, é como aqui Chico diz, mas também um apoio, a compreensão, conversando e mantendo a disciplina, porque nós temos que ser exemplos de tudo, para todos. E quando nós falamos exemplos, é o exemplo do bem. Não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas nós temos que procurar a perfeição humana e nos darmos o exemplo, porque são essas forças que vão assegurar a nossa felicidade. Porque quantos de nós nos perguntamos, cadê a nossa felicidade? E a gente sabe muito bem que não vai estar atrás da porta, não vai estar na Europa, não vai estar no estado vizinho. A felicidade vai estar dentro de nós. Então, quando nós ajudamos ao próximo, nós estamos promovendo a nossa felicidade. E aos nossos familiares, mais ainda, que nós somos devedores, nós somos uma família espiritual que já vem encarnações, outros são espíritos novos dentro daquela família, que foram abraçados, não é isso mesmo? Então nós temos essa necessidade. Ora, contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia, o nosso lar, os nossos familiares. Então nós devemos contemplar esse espaço estreito e lembrar da criança na escola, como nós falamos a vocês. É um espaço estreito, a criança vai lá, ela passa de 4 a 6, a depender, né, 6 horas e meia dentro de uma sala de aula, a depender do ano que ela esteja. Está ali, ela está convivendo, ela está convivendo com seus colegas sobre normas, porque tem que haver normas, né, o qual o professor ele tem a responsabilidade. Quando nós falamos aqui professor e professora, não é? Porque não há a responsabilidade é do professor, e ali tem que haver um esforço entre o professor e seu alunado, para que todos sejam promovidos. Em cada companheira que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que, às vezes, nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. O que é isso? Voltemos à sala de aula, certo? O professor observa que aquele aluno ele não tem condições de ser promovido para o ano seguinte, ele vai repetir. Bem assim seremos nós com os nossos familiares. Se nós pedimos para virmos como esposa, irmão, primo, mais chegado, para consertarmos um erro, o qual fizemos em outras vidas, e se nesta atual reencarnação nós não conseguimos, nós vamos repetir o ano. Na próxima encarnação, vamos suplicar a Deus para que voltemos novamente naquela família para nos conquistarmos. Há uma passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, em que uma mãe ela balança o berço do seu filhinho
e o filhinho chorando para dormir, ela balançando, e o Evangelho chama a atenção dele: mãe, ninguém sabe quem deve mais, se és tu ou és teu filho. Não é isso? Que a reencarnação mostra quantas antipatias gratuitas para essa encarnação e para outras religiões, essas antipatias não tem sentido. E nós que somos espíritas, nós sabemos que as antipatias elas não são gratuitas. Já vêm de vidas passadas. Talvez a mãe havia matado o filho e vice-versa. Como Deus e Jesus são a divindade, permitiram que viesse como mãe e filha, irmão e irmão, pai e filho, esposa e filha, para que o contato familiar desenvolvesse ali neles o amor fraternal. Né? O amor fraternal. Aí é quando a gente chama aqui a atenção: se nós não passarmos de ano, nós vamos repetir, vamos voltar. Aquele que foi como filho, vem como mulher, vem como irmão, mas vai ter a lei de acerto, a lei da natureza de acerto. Nada da natureza, se nós mexermos na natureza, nada fica sem um conserto, certo? A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou. Olha, a pretexto de auxiliar a humanidade, quem diz aqui é Chico Xavier: não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sobre o telhado em que respiras. Então nós não devemos fugir das lutas, nós não devemos fugir das nossas obrigações, justamente do telhado em que nós respiramos, que nós pedimos essa oportunidade. Nós pedimos para vir, para não gerar filhos biológicos. Nós pedimos para vir com tal pessoa. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas da luz, em que perpetuidades vão para uma família maior. Então, as nossas obrigações morais com os nossos familiares, elas são enormes e são gratificantes. Quando nós suportamos o peso da dor do próximo, e ajudamos, porque quando eu falei aqui que nós suportamos o peso da dor do próximo, é no sentido de que, realista, ninguém vai sentir a minha dor, ninguém vai sentir a minha felicidade, vai ser a minha dor e a minha felicidade vai ser compartilhada entre os meus. A dor é minha, o êxito é meu, mas isso será compartilhado. Então, independente que seja pai, mãe, irmão, certo? Temos que nos ajudar, porque é uma admissão definitiva para o crescimento familiar em vidas futuras, em reencarnações futuras. Que coisa bela quando os espíritos, as almas que se tornam espíritos ao seu desencarne, quando se vê fora do corpo, que vê os braços abertos dos familiares, recepcionando aquele espírito recém-desencarnado, que emoção não deve ser? Que emoção! Sempre há alguém esperando quando se desencarna, né? Deus não deixa ninguém abandonado.
seu anjo, seu espírito protetor e os familiares afins. Aqueles que não têm, que não tiveram muita afeição, que ainda estão, que partiram primeiro, que ainda estão com a inferioridade bastante, normalmente eles não vão recepcionar porque não tem afinidade. Estão compreendendo? Não tem afinidade. Desencarnou ali, a afinidade, o laço só foi do sangue físico, só foi do sangue físico. Já não, quando nós conseguimos amar uns aos outros, como Julinho, que diz, meu irmão, Luciano, eu te amo, não quero deixar vocês, dizer ao pai, coisa boa é dizer eu te amo, colocar para fora os melhores sentimentos. Vamos nos educar, começando dentro de casa, colocando para fora os melhores sentimentos com os nossos familiares, com as famílias, para que sejamos felizes, abraçar os nossos pais enquanto há tempo, enquanto estamos face a face, os nossos irmãos, porque quando nós desencarnarmos, só nos veremos através de uma mediunidade, quem tiver uma vidência. Os desencarnados vão nos ver, óbvio, mas o encarnado só vai vê-los se tiverem uma vidência. Então a gente não deve perder tempo. Né? Nós temos um grande amigo espiritual que nos diz bastante. Pega na charrua e não olha para trás. Porque quem trabalha na seara do Cristo não deve parar para olhar para trás. Está no caminho de Jesus, está na trilha certa, vá em frente. Faça teu trabalho. Se desenvolva o amor. Porque, e nisso também a gente vê que é os déspotas, o que são chamados déspotas esclarecidos, aqueles que fora de casa são bonzinhos, né? São homens bons, educados, mulheres boas, educadas, para pronto atendimento, mas que adentrar a porta de suas casas são estupidamente mandões, ignorantes, faça isso, faça aquilo, né? Então se gostam de mandar, e se sente numa autoridade em mandar dentro da família. Mas também a gente sabe que ele é muito detestado. Muitas das vezes as pessoas obedecem com receio, porque a autoridade não se conquista com gritos, com ignorâncias, principalmente dentro de uma família. A autoridade moral é, como falamos há pouco instante, a autoridade do exemplo moral, do exemplo do desenvolvimento espiritual que cada um de nós tem. E ninguém tem o mesmo desenvolvimento, não tem. Cada um tem a sua própria formação. Então a gente precisa desenvolver esse amor dentro de nós para com o nosso próximo. A gente precisa ligar mais para o próximo. Nós estamos em isolamento social. Eu sempre digo, vai dizer, Eduardo, toda semana que Eduardo fala, Eduardo diz a mesma coisa, sou do grupo de risco. Eu estou trabalhando dentro de casa, estou em home office. Então, ver minha família, podendo, quem puder, faz uma videochamada, mata um tiquinho, porque não mata a saudade, mas é um tiquinho. Mas ver o outro, ver o pai, ver a mãe, ver os irmãos, ver os sobrinhos, ver os avós, ver os amigos, os colegas de trabalho, que eu também faço videochamada para saber como eles estão, que estão trabalhando presencialmente, que não são do grupo de risco. Isso faz bem, gente, nem que seja momentaneamente, porque a gente sabe que o que está passando vai passar. Chico Xavier disse, tudo passa. E passa. Agora nós temos que saber passar com responsabilidade. Nós temos, a doutrina espírita, ela tem uma responsabilidade moral com o universo, em que a gente também, no caso aqui eu, Eduardo, falo,
que a gente, como cidadão, a gente tem que ter mais responsabilidade com o próximo. Por exemplo, eu me cuido, outros se cuidam, e a gente vê pessoas, né, que, sinceramente, aqui vai o meu ponto de vista, pessoas que não estão nem aí com os outros. Onde está o amor? A gente vê pessoas aí que a gente diz, meu Deus, eu não estou compreendendo o que é que está acontecendo. Porque o vírus está aí. Não é isso mesmo? A cada dia uma novidade, o vírus está aí. Na semana passada, a Sociedade Internacional de Cientistas com um documento, com mais de 200 cientistas, para que não doessem a consciência deles, que já foi comprovado que o vírus também está pegando pelo ar. E a gente vê, gente, essa falta de colocar no lugar do outro, essa falta de empatia, de sentir o que o outro, de ver coisas assim que a gente fica, meu Deus, que barbaridade. Os médicos estão aí à frente, como aqui mesmo em Aracaju, se eu não estou enganado foi antes de ontem, nós perdemos um excelente médico, 35 anos, doutor Antônio, Marco Antônio, quase que não vê a família desde que começou a pandemia, se foi, desencarnou. A gente vê as coisas assim, de uma forma, e a gente se pergunta se o que é que está acontecendo com a humanidade, o que está acontecendo com as famílias, que elas não estão se comportando como Cristo quer que nos comportemos uns com os outros. Como é que eu sei que eu não posso fazer um determinado ato, que eu posso complicar a saúde do meu irmão e faço? Porque eu não estou sentindo nada. Você pode não estar sentindo nada, mas ao mesmo tempo você pode estar passando o vírus para o outro. E aí? Aí são as famílias, não é isso? Então que tenhamos mais o cuidado um com o outro, que possamos amar verdadeiramente, sem essa necessidade de cobrar de sermos amados. Já falou Francisco de Assis, que amemos mais, que nos doemos mais, que possamos levar alegria onde houver tristeza, levar luz onde houver escuridão, levar consciência à sociedade, que é o papel da doutrina espírita, conscientizar a sociedade, levar consciência que, enquanto encarnados, o corpo é mortal, o espírito não. Mas longe de mim eu desencarnar e levar grande quantidade de dor de consciência. Sei que terei dor de consciência porque ninguém é perfeito. Mas vamos pensar, não está brincadeira, gente. Não está brincadeira. A gente vê pressões dentro das famílias, uns brigando com outros e outros e outros, e nisso passa para as famílias. A gente vê situações que a gente tem que parar e dizer, Jesus, meu Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar, faria o quê? Sem dúvida, ele ia dizer, faça o que você quer que os outros te façam. Então, a gente ajuda de todas as formas. Quem não está com situação material boa para ajudar, tenha prece. Coisa melhor na vida é fazer uma prece por alguém, pedir a Deus para o outro. Ter um abraço à distância, um oi, uma mensagem. Como é que você está? Como é que você passou o dia hoje? Está precisando de alguma coisa? Aqueles que não podem sair de casa, olha, você está precisando de alguma coisa que eu compro para você, eu deixo aí. Isso é amor, gente. E você desenvolveu o melhor sentimento que o ser humano tem, chama-se amor. É o desenvolvimento da nossa felicidade, é o investimento em nós mesmos.
para que sejamos felizes amanhã. E esse amanhã, por exemplo, eu posso estar aqui encarnado como desencarnado. Eu só vou deixar o corpo físico. Ele vai desaparecer, mas eu vou me transformar em espírito. Eu sou eterno. Eu sou espírito eterno. Então eu quero viver, nós queremos, eu sei que vocês querem viver em paz, conscientes, felizes, saberem que fizeram um bom trabalho. Se não conseguiram fazer um trabalho perfeito, porque a perfeição ainda não faz parte da nossa vida, mas nós tentamos. Se nós não conseguimos educar mais os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, mas nós tentamos. Entendeu? A consciência não vai doer ao desencarnarmos e até encarnados, porque a consciência ela vai tranquilizar, fizemos de tudo por aquela pessoa, por aquele familiar. Então é isso que nós trouxemos hoje para nós raciocinarmos. Como pedimos licença logo na abertura para adentrarmos aos lares de vocês, para levar essa palavra, né, sobre amarmos os nossos familiares, fazermos o bem para eles, nos unirmos. Porque, gente, nós, sem família, nós não temos quase nada. Há pessoas que moram distantes fisicamente, mas possuem a família. A gente diz distante e moram fisicamente longe, porque está acompanhado pela espiritualidade, mas possui uma família. Na nossa primeira dor, no nosso primeiro aperto, é procurar a nossa família. Então, amemos mais. Vamos cuidar mais uns dos outros. Procurar ser bons, tanto lá fora como aqui dentro. Porque, mais uma vez, a providência divina está nos avaliando. Todos os nossos dias são provas. Nós estamos sendo anotados. São provas em que a espiritualidade maior está nos avaliando. Então, que nós possamos, meus amigos, estar sempre em contato com Deus, com Jesus Cristo, com os Espíritos de luz, e vermos os nossos familiares como os nossos professores e nossos alunos para o caminho do bem. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês e convidamos a vocês, vou pedir para a Adriana colocar uma música para nós fazermos a nossa prece final. Antes de finalizarmos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. E vamos mais uma vez lembrar a figura meiga de Jesus Cristo e agradecer a Ele dizendo: Senhor da vida, médico dos médicos, ilumina-nos, Senhor, a todos os instantes. Permita, Senhor, que possamos crescer espiritualmente com as nossas quedas, com os nossos ganhos, com os nossos acertos. Abençoe os nossos familiares encarnados e desencarnados. Os proteja, os abençoe. Que essa luz chegue em todos os lares do mundo. Dissipa, ó Mestre querido, o nosso planeta desse vírus, do Covid-19. Ilumina todos os trabalhadores, a todos que estão desempregados, a todos que estão doentes, que consigam se curar, e aqueles que estão na programação de irem, através desta doença e das outras, que vão em paz, fiquem em paz, abraçado por vós, Jesus. Ilumina a instituição espírita Recanto dos Pássaros, como a todas as instituições religiosas, em que teu nome é pregado e exercitada a tua vontade. Abençoe-nos hoje
e por todo sempre. Que assim seja.